Olá, estamos ao vivo, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Voltamos aqui à nossa rotina de lives, dessa vez voltando às pílulas de biossegurança. Boa noite a todos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, eu tenho recebido uma série de perguntas recorrentes e algumas perguntas mais recentes devido a toda essa questão de divulgação da mídia internacional e até nacional, né? Em relação à reinfecção, e eu resolvi hoje falar um pouquinho sobre isso. Conversei com amigos infectologistas, inclusive pessoas que estão fazendo parte de um grupo de médicos que estão estudando essa bendita reinfecção. E eu gostaria realmente de passar para vocês o que a ciência tem até agora, né? Pode ser que isso em 1 mês, em 2 meses mude, a gente tenha outros resultados, mas como sempre a gente vem falando há 7, 8 meses, a ciência ela vai aos poucos abrindo caminhos e negando algumas coisas, abrindo outros, e realmente é possível se reinfectar pelo Covid, tá? Pelo SARS-CoV-2 e ter a doença Covid-19 a segunda vez, até agora a segunda vez, né? É comum? Não. Mas por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque, por exemplo, tem um grupo de 30 pessoas que são possivelmente reinfectadas, que estão sendo estudadas, 30 pacientes, sendo estudados por esse grupo de infectologia no HC da USP, né? E eles já chegaram a algumas conclusões iniciais, e é isso que eu acho que vale a pena a gente falar, porque somos parte, fazemos parte desses fatores de risco. Então, assim, primeira pergunta, que ainda muitas pessoas têm dúvida, é possível se reinfectar? Infelizmente é. Uma outra coisa importante, é comum a reinfecção? Parece que não, porque nós estamos aí há 2, 3 meses vendo uma reinfecção de pessoas que adquiriram no início da pandemia. O que eu posso dizer para vocês que eu conversei e li bastante também, sobretudo em relação a essas pesquisas, não só aqui do Brasil, mas elas confluem com as demais pesquisas clínicas, tá? Isso não é revisão sistemática, não é paper que foi colocado para submissão em revista, a gente está falando de observação e exames e constatação clínica. Então, dessas 30 pessoas que eles tinham até então, né, eu conversei com eles na quinta-feira passada, eles têm 2 pessoas que ainda não sabem, que é provável que não seja reinfecção. Então, são 28 que eles pegaram e cercaram, e vamos ver o que tem essas pessoas em comum. Vamos testar a saúde dessas pessoas, porque realmente é a segunda infecção por Covid-19. E isso que eu acho extremamente importante passar para vocês. Existem 3 fatores de risco nessa ordem de importância que eu vou passar para vocês. O primeiro é que o profissional de saúde tem um risco maior de se reinfectar pelo inócuo e pela presença do vírus, sobretudo o profissional de saúde que está na linha de frente. Mas eu conversei com esses meus amigos e falei, e o cirurgião dentista, que trabalha com paciente com a boca aberta e eventualmente não está usando toda a paramentação, como a gente sabe que muitas pessoas não estão usando. Eles falaram, entram exatamente no mesmo barco, na mesma caixinha. Então, a primeira e o maior risco, o maior fator de risco para reinfecção é ser profissional de saúde, ter contato aéreo, né? Ter contato com as vias aéreas desses pacientes que porventura estariam infectados. E aí vai depender do inócuo e depender da sua paramentação. Segundo fator de risco, algumas pessoas que não conseguem informar, isso não são os idosos, tá? Os idosos vão entrar
num outro fator. São pessoas que não conseguem e não têm a imunocompetência de formar anticorpos. Ou de formar anticorpos, ou seja, via um oral, ou de formar anticorpos e se manter um tempo com esses anticorpos. Esse é o segundo fator de risco em ordem de importância. E o terceiro é um que eu já conversei numa live lá atrás, que se chama imunossenescência. O que é imunossenescência? É o envelhecimento do sistema imune. É a causa maior da morte dos idosos, independente de pandemia. Então, quando a gente vai ficando idoso, a partir dos 70, 75, 80, depende da pessoa, até mais precocemente, você vai tendo uma dificuldade de formar ou anticorpos ou até a via celular, células T. Então, o que eles percebem nesse pequeno grupo de 29 pessoas, até agora, e a gente cruzou dados tanto com não foi Japão, sul-coreano, pesquisadores sul-coreanos, espanhóis e ingleses, isso confere. Então, nós não estamos falando só do HC, o que eu estou falando para vocês mais a miúde é o que nós sabemos do HC. Mas, pelo menos, esses 3 fatores mais importantes são os fatores que foram identificados para ser suscetível, para que essas pessoas se tornem mais suscetíveis a uma reinfecção. Eu acho isso muito importante nesse momento eu colocar para vocês. Eu andei sumindo um pouco porque a gente está com muito trabalho, organizando uma série de trabalhos e inclusive um evento que a gente vai falar, mas a reinfecção é algo que a pessoa não coloca na equação, né? Não só o leigo como o dentista ou o médico. Eu já tô livre, eu já peguei, já tenho anticorpos. Ou dificilmente 0,001, isso não vai acontecer comigo. Não é bem assim. Então, de novo, os 3 fatores. Primeiro, ser profissional da saúde e ter contato com a via aérea do paciente. Isso nós temos, tá? Independente de estarmos ou não na linha de frente. Segundo, termos uma baixa qualidade de formar anticorpos ou de desenvolver imunidade celular. Aí eu queria conversar com vocês sobre algumas dicas que a gente já sabe, mas a gente vai ratificar. E eles têm falado também sobre isso, os médicos, né, e os infectologistas, os nutrólogos. A gente precisa tentar reforçar a nossa imunidade, né, mesmo os idosos. Então, vitamina D é muito importante, a gente sabe que tem que tomar sol, mas não adianta só tomar sol. Então, para quem come carne, que não é o meu caso, vai para as carnes brancas ou para frutos do mar, peixes, ovos, né? Eu como ovos também. Para quem não come carne, vai comer verduras e legumes e, sobretudo, shiitake, shimeji, cogumelos. Isso é bastante rico em vitamina D. Lembrando que vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio que se transforma. A gente foi batizado como vitamina, a gente fala vitamina até hoje, mas para que você tenha circulante o suficiente vitamina D no seu corpo, você precisa ter os nutrientes e pelo menos 15 minutos de sol. Isso é fundamental nesse momento que as pessoas estão mais recluídas. Eu sei que muitas pessoas já começaram, estão na rua, já estão trabalhando, mas é importante, se você puder tomar o sol, não precisa ser o sol da manhã. Se você conversar com um nutrólogo ou com um fisiologista, você não vai ficar 1 hora, mas se você tomar 10 ou 15 minutos de qualquer hora de sol, principalmente no sol forte, vale a pena. Você não vai ter queimadura nem câncer de pele, porque são 10 a 15 minutos. Aonde? Precisa colocar um biquíni? Maior não. Uma blusa sem manga e um short, pegando na maior parte do corpo, que é rosto, pernas e braços. Isso vai te ajudar a melhorar essa possível imunocompetência, caso você tenha. Então, independente de você já ter se contaminado ou não, essa questão de reforçar a imunidade é importante. E eu gostaria, mais uma vez, de dizer que a pandemia não acabou e que os profissionais de saúde que têm contato com a saliva ou com a respiração do paciente muito próximo, independente de serem dentistas, enfermeiros,
e dentro da odontologia ser ortodontista ou um protesista, precisa usar a máscara N95 e pelo menos o óculos de proteção. Tá? Se você é ortodontista, você pode até usar o face shield sem óculos de proteção, porque você não vai estar gerando um aerossol mecânico. Por favor, a gente gostaria muito que vocês nos ajudassem a fazer uma grande corrente, levar para esses colegas que estão trabalhando ainda sem a mínima noção do que é essa pandemia. Nós não sabemos se a segunda infecção é pior, alguns já morreram, outros tiveram uma leve gripe, e aí a gente, no decorrer dos próximos meses, a gente vai entender o que é isso, né? Se na segunda infecção a pessoa se torna realmente imune ou não, né? Não é vírus mutante, não é um vírus mutante, que era algo, eu vi alguém perguntando, era algo que a gente imaginava no início, que a pessoa adquiriu uma cepa e o SARS-CoV-2 já está com outra carinha. Não é, realmente a pessoa adquiriu, positivou para PCR, negativou depois, e depois de 3 meses, e alguns, a maioria, de 4 a 5 meses, esses que estão no estudo, se reinfectaram. Então, tomar bastante cuidado com o que a gente pode fazer com essas informações. Ficar desesperado? Não. Eu só estou ratificando o que nós já estávamos falando. Tomar cuidado com EPI, nós já falamos isso. Vamos trabalhar com os EPIs que nós falamos lá desde o início. Eu vou repetir para vocês. Gorro, óculos de proteção, máscara N95, o face shield, que é o protetor facial, um avental descartável, luva e, se puder, colocar um sapato de circulação exclusiva do consultório, ok, se não, use pro pé. Isso é essencial para você e para o seu ASB, para o seu TSB que trabalha dentro da sala clínica. A secretária, a pessoa que fica na recepção não precisa ter todos esses EPIs e não precisa também ter a N95. O que eu tenho visto por aí, cada semana, infelizmente isso tem aumentado, é receber fotos, isso é lamentável, tá? Não é só de cursos, é de colegas trabalhando dessa forma mesmo. Teve um dia que eu recebi de uma colega, ela escreveu assim, não é quinta-feira que a gente fala o TDBD, né? Não é atual. E era um curso, infelizmente, é um curso maravilhoso, super famoso, de um professor super renomado e com todo mundo apinhado, se abraçando com máscara clínica. Tinha gente de máscara de tecido também. Ah, mas eu já peguei. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Essa pílula de biossegurança que já está até demorando, é para isso que nós estamos aqui hoje. Para dizer para você que mesmo que você já se contaminou, você pode se recontaminar ou passar ou transmitir através da roupa, das mãos ou de fomites para outras pessoas, tá? Gostaria de agradecer imensamente e gostaria de lembrá-los que nós temos até essa sexta-feira ou sábado, que é dia 31, o limite máximo para você fazer a inscrição no nosso meeting, que vai acontecer em 5 de dezembro. Se você não sabe, tá a apresentação aí, está na nossa bio o link, que você vai cair direto com todas as informações. A gente fez um valor simbólico de R$80 para você participar de um meeting com vários nomes renomados, nomes que trabalham com biossegurança há algum tempo, há muito tempo alguns, e com alguns assuntos que nós não falamos, inclusive, aqui nessas lives. Eu acho que é super importante. Então, só para lembrar vocês, aqui nós temos desde as 9h15 da manhã até as 5h30 da tarde, num sábado, vai ser online, ao vivo. Então, a gente vai falar de muitas coisas. Eu vou começar falando sobre toda essa parte de epidemiologia e fisiopatologia que vocês me pediram já e eu não falei ainda. Entra a professora Liliana Donatelli falando de material biológico, alguns problemas e inclusive protocolos atuais que a gente tem que entender com acidente com material biológico. A professora Karen, que é um doce de pessoa, que está fazendo uma pesquisa maravilhosa e clareando para a gente tudo que tem de mais novo na ciência, tanto para bochechos quanto para outras áreas. Ela vai falar sobre isso e da importância
das evidências. Depois vem a professora Maria Cláudia falando sobre resíduos de saúde, dá uma pincelada no que você precisa montar na sua clínica, no seu consultório de PGR-SS, que é importante, obrigatório. A professora Mônica Romero, que vai falar sobre quanto custa essa biossegurança, porque às vezes a gente fica meio em dúvida e não sabe o quanto custa tudo isso, né? Na pandemia, mas sobretudo quanto custava e quanto custa agora, será que mudou muito ou não? Isso é extremamente importante porque isso impacta diretamente o nosso atendimento. O professor Fábio vai falar do desafio que é a biossegurança em tempos de pandemia na universidade e nos cursos de pós-graduação e de especialização. O Lúcio Flávio Brito, que é um engenheiro, é um dos mais renomados do Brasil e da América do Sul, ele é engenheiro clínico, ele vai falar tudo sobre renovação, filtração de ar, metragens, toda essa parte de luz UV, de ar medicinal. É um show de aula, a aula dele. E eu vou terminar falando sobre desinfecção e esterilização e se você pode confiar na sua esterilização. Ao final a gente vai sortear autoclaves, uma série de cestas, de produtos. E aí eu não gosto de falar de preço, vocês me conhecem, eu não falo de empresa, eu não fico falando de preço, mas até o dia 31 a adesão do nosso meeting está R$ 80. Depois, se tiver vaga, vai subir um pouquinho. Então, se você tiver interesse em dar um presente para a sua ESB também, para fazer, e para o seu TSB, é algo super acessível, vai ter certificado de 8 horas da Lapus registrado no CFO. Eu acho que a gente vai conseguir fechar o nosso ano com muita informação e até lá tem muita ciência acontecendo e a gente vai colocar até o dia 5 de dezembro o que tem de mais atual para vocês. Não vai ficar gravado, é ao vivo com a gente lá, vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai ter uma equipe que vai ficar com todo mundo no chat fazendo perguntas para os professores e talvez a gente faça uma mesa redonda por período ou no final, a gente vai resolver isso ainda. E eu gostaria de agradecer imensamente. Para quem está perguntando onde é que está, o link de inscrição está na nossa bio. Muito boa semana para vocês, se cuidem, se alimentem bem, tomem um pouquinho de sol e usem a paramentação correta. Por favor, é muito importante isso. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa semana para todos.